Olá a todos, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria, e eu estou aqui hoje para nós falarmos a respeito do mercado do boi gordo ao longo desse mês de agosto e as expectativas para os próximos dias e meses, pensando aí aqui no nosso mercado doméstico. Bom, agosto foi marcado por uma verdadeira sangria com relação aos preços no mercado do boi, apesar do período de entre safra de capim. A gente está assistindo aí a uma das maiores quedas com relação à arroba do boi gordo em um único mês. Nós tivemos um recuo, considerando a Praça de São Paulo, de 17% desde o início do mês até o final do mês, com o boi paulista negociado abaixo dos R$200 por arroba no mercado físico. Referência hoje da Scott Consultoria é de R$195 por arroba, preço bruto e a prazo. O boi China, aquele boi destinado ao mercado externo, é negociado com um ágio de R$5 por arroba, precificado aí até os R$200 por arroba. Bom, o que a gente pode esperar com relação à dinâmica para os próximos dias? O relato que chega para nós é que o consumo no mercado interno ele segue frouxo, há uma dificuldade de escoamento muito grande com relação à carne bovina por parte das indústrias, apesar de uma margem, considerando aí uma margem bruta, considerando aí a venda da carne sem osso, a venda das miudezas, do sebo, do couro e dos subprodutos, em um patamar historicamente nunca visto, próximo aí dos 40%, o equivalente Scott desossa. O relato que chega é de um desempenho no mercado interno com relação ao escoamento bem dificultado. E alguns fatores têm colaborado com esse quadro, e o principal deles, na nossa percepção, é o nível de endividamento das famílias. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, esse nível de endividamento tem trabalhado aí próximo dos 80%, um dos maiores patamares com relação à série da Confederação, e isso tem impactado no consumo das famílias aqui no mercado brasileiro, apesar de um nível de desemprego historicamente baixo, próximo dos 8%, e de uma perspectiva de crescimento do produto interno bruto do país, trabalhando aí próximo dos 2,3%, quando no começo do ano a gente falava de um crescimento mais moderado, de cerca de 0,5%. Um outro fator que tem dificultado esse escoamento e esse cenário, já mais o cenário da arroba do boi do que o escoamento de carne, é a exportação. Nós estamos vendo uma diminuição no volume exportado em relação a 2022, é um efeito de rebote relativamente natural após um ano de recorde com relação a volumes como foi 2022, mas nós temos um agravante relativo aqui no meio, que é a economia chinesa, que pós a reabertura com o fim da política de Covid-0, não tem reagido como esperava-se com relação ao seu crescimento e à sua demanda. Tanto é que hoje o país tem injetado capital o próprio governo local tem injetado capital no país na busca de melhorar o desempenho da sua economia e reduzido também a taxa básica de juros no país para tentar estimular o consumo local. Então, há aí uma diminuição na exportação, há um preço menor sendo pago pela nossa carne bovina exportada, e isso acaba pressionando a indústria, que tem pressionado aí, em consequência, os preços que estão sendo pagos hoje ao produtor. Com relação a perspectivas, o que a gente pode esperar para os próximos dias? Ou até mesmo para os próximos meses, olhando para setembro, outubro, novembro e dezembro. Sazonalmente, o mercado interno ele costuma responder melhor à demanda nos últimos meses, em função de uma conjuntura local que costuma ser melhor. A gente tem aí geração de emprego temporário, temos 13º, bonificações. Isso pode acabar estimulando o consumo e o enxugamento desses estoques de carne que nós temos assistido aqui no mercado interno. No aspecto exportação, também acreditamos em um ritmo firme com relação aos volumes a serem embarcados nos próximos meses, com destaque ao mercado China. Nós temos sazonalmente entre os meses de setembro, outubro e novembro os maiores volumes comprados pelo nosso parceiro para abastecer o feriado local de Ano Novo Chinês, que costuma ocorrer ali entre final de janeiro e meados de fevereiro. Então,
há aí sim um aspecto relacionado à demanda que pode vir melhor, mas não esperamos que esse aspecto demanda seja o suficiente para refletir em preços no mercado do boi gordo até o final do ano. Tanto é que hoje, quando nós olhamos para as cotações pensando no mercado futuro, na B3, apenas a partir de janeiro há uma perspectiva de cotações acima dos R$200 por arroba, trabalhando próximo dos R$210. Então, é um cenário que, na nossa percepção, para os próximos meses, deve persistir essa frouxidão com relação ao mercado do boi, a depender dos fatores que eu citei e ponderando também a perspectiva fator oferta, que na nossa visão deve seguir aí relativamente confortável às indústrias dentro da demanda vigente hoje no mercado brasileiro. Então, sem muitas perspectivas para altas nos próximos dias, talvez a questão de baixas elas percam a intensidade em função do fator oferta, mas não podemos colocar no radar adiante uma possibilidade de alta no mercado do boi tão cedo. Por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima.